Amém, irmã? Vamos para a segunda parte, irmã, do vídeo. Amém. Então, continuando, amados, a gente gravou a primeira parte, para não ficar longo, a gente decidiu dividir em dois vídeos, né? A gente parou na parte que Deus usou a pregadora naquele culto para falar que Deus estava no controle, né? Então é interessante, você que assistiu a primeira parte desse testemunho, você assistir a segunda, senão você não vai entender o que aconteceu. Eu fui para casa e naquela mesma semana, ou foi 2 semanas, não me recordo quantos dias passou, um domingo à tarde, eu e meu filho, a gente deitou para descansar. Ele deitou num canto, eu no outro, na cama, e a gente tirou um cochilo de tarde. E o meu filho acordou do sono, porque o meu filho estava também desviado, era um conhecedor da palavra. E ele levantou, sentou na cama, isso num domingo à tarde. Ele falou: mãe, eu acabei de ter um sonho com meu pai. Só lembrando que até ali nós não sabíamos notícia dele. Nós não sabíamos, mas Deus já havia usado aquela pregadora para falar aquelas coisas. Que Deus estava no controle, que Deus estava amassando ele como se amassa um barro, e que ia trazer ele de lá para usar não como ele pensava, mas como Deus queria. E Deus falou a respeito do meu filho e tal. Então ali Deus deu um sonho naquele domingo à tarde para o meu filho. Ele levantou da cama assustado, ele falou: mãe, eu acabei de sonhar com meu pai. E nós não sabíamos onde ele estava, né? Como, Paulo? Ele falou: olha, eu sonhei que eu estava andando nessa rua de baixo aí, que é uma rua paralela à nossa, e eu encontrava o meu pai de bicicleta e ele estava todo vestido de branco. Ele estava todo de branco, uma roupa linda, um sapato branco, tudo nele era branco, uma pele bonita. Ele estava tão feliz, mãe. E ele estava andando rua acima e rua abaixo com um monte de folhetos da palavra de Deus e evangelizando na rua. E ele estava muito feliz e ele estava muito ocupado. E eu falava: pai, você está morando aonde? Aí ele falava: vem comigo que eu vou te mostrar o meu local de trabalho. E ele levava o Paulo num local, e chegava lá nesse local, tinha muita gente nesse local, como se fosse uma empresa dele e aquela gente fosse funcionários dele. E ele chegava lá e ensinava, administrava aquele grupo de pessoas, mexia numas máquinas e ensinava alguma coisa para aquelas pessoas e falava para o Paulo assim: aqui é meu local de trabalho, agora, Paulo, eu estou com pressa, eu tenho que voltar para as ruas para pregar a palavra de Deus de novo. E o Paulo teve esse sonho em pleno domingo à tarde, levantou assustado e me contou esse sonho. Aí juntou a profecia da pregadora aqui no culto com esse sonho que Deus deu para o meu filho. E quando foi com menos de 2 meses, uma segunda-feira, eu nunca esqueço dessa data. Eu sempre que eu vou orar, toda vez que eu vou orar, eu agradeço a Deus por essa obra. E eu sempre falo para Deus a data. Foi dia 8 de agosto de 2016, numa segunda-feira, no final da tarde. O meu filho vinha dentro do ônibus, vinha do serviço. E de dentro do ônibus ele olhou para aquela praça lá na Carijós. E ele viu o meu marido lá em pé, girando. E Deus fez ele ver de dentro do ônibus os olhos dele que estavam vermelhos, como se quisesse pular para fora. E ali Deus mudou o coração do meu filho na hora. Meu filho parou o ônibus e foi atrás dele ali. Chegou lá, ele estava em estado de loucura, mas ele não reconhecia mais ninguém. Ele, do jeito que estava ali, se Deus não resgatasse ele naquele dia, ele talvez fosse o último dia da vida dele. Ele estava transfigurado. E o que ele falava para o Paulo era assim: que o mundo inteiro já tinha sido destruído. A guerra já tinha matado todo mundo. E ele ainda mostrava para o Paulo: você não está vendo, Paulo?
Olha aí na Carijosa, tá todo mundo morto. Olha a polícia, tem um monte de polícia aqui, com a prancha aqui diante de mim, falando que eu vou ser morto meia-noite. Você não tá vendo? E o Paulo falava, pai, você pode morrer outro dia, mas hoje você não vai morrer. E o Paulo chamou o SAMU e ele falava pro Paulo, não adianta chamar o SAMU, porque hoje é o meu dia, o dia da morte. Eu vou morrer, olha. Todo mundo, o mundo inteiro já foi morto, só restou eu. Hoje é o meu último dia. E ali o SAMU chegou. E, irmãos, eu estou só dando uma pincelada. Porque um testemunho nessa magnitude, não tem como falar detalhadamente, porque ia levar horas, não tem como. Eu estou só dando uma pincelada. E ali eu também estava no trabalho, quando eu cheguei em casa de noite, eu encontrei uma mensagem dele, mãe, vem pro UPA aqui, do CDHU, que eu resgatei o meu pai na praça, ele está muito mal e ele está no UPA, e tem que alguém ficar com ele, porque amanhã eu vou trabalhar, eu não posso ficar com ele. E eu vim, cansada do trabalho naquela segunda-feira. E Deus é tão bom que Deus trouxe ele para um UPA que é encostado aqui à igreja. Porque se ele tivesse ido para um outro bairro, um outro UPA, e a irmã Eugênia mora aqui perto também, o UPA não ia internar ele. Deu alta e não tinha para onde levar ele. E ele não andava sozinho. Para você ter uma ideia como ele estava, né, irmã Eugênia? Pode responder, irmã Eugênia. Estava muito mal. Pode responder e confirmar comigo. Ele estava muito mal. Ele, para sair de um canto para outro, precisava de 2 pessoas para pegar ele. Ele não dava mais um passo sozinho. Ele não se levantava do canto que estava sozinho. Não virava para o outro lugar sozinho. E Deus sabia do que ia acontecer depois que o médico desse alta para ele. E tinha que ter um lugar para colocar ele. E a irmã Eugênia, por morar perto, já liguei para ela já foi para lá. E, dito e feito, quando ele foi medicado, o médico deu alta. Não podia ficar lá. E eu e a irmã Eugênia falou assim, e agora, para onde vamos levar ele? Aí a irmã Eugênia, vamos levar para a igreja. E agora eu vou tomar outra direção que eu tomei no outro vídeo. Mas antes disso, a gente não tinha carro. E não tinha como pegar um ônibus e trazer ele do UPA aqui para a igreja. A gente vinha arrastando, eu e ela. Mas 2 mulheres não tinham força para arrastar ele no meio da rua. Ele não mudava o passo do lugar. Não mudava. E ele delirando, não falando coisa com coisa, não conhecendo ninguém. Uma situação muito terrível. E eu lembro que a irmã Eugênia deu a mão para um carro que ia passando, pediu carona. E para colocar ele naquele carro, foi 2 homens para colocar ele no carro. E o carro trouxe ele aqui. Né, irmã Eugênia? Tem uns irmãos aqui da igreja, mais depressa, trouxe um colchão. E agora sim, eu vou mudar a direção, a irmã Eugênia vai me ajudar. O colchão foi colocado aqui nesse local. Tá cheio de cadeira, mas na época não tinha cadeira. Foi colocado aqui, né, irmão? E aqueles 2 homens tirou ele do carro, trouxe ele nos braços e deitou ele aqui. E tudo Deus prepara, porque o dono daquele carro era um pastor, né, irmã Eugênia? Exatamente. Quando chegou aqui, o pastor fez uma oração para ele, pediu a misericórdia para Deus cuidar dele. E aqui ele ficou aquela noite. A gente teve que deixar ele aqui. E eu fui lá para o apartamento da irmã Eugênia. Na terça-feira, bem cedo, a gente estava aqui. Quando chegamos aqui, a coisa estava feia. É aí que ele estava delirando mesmo, ele não sabia onde estava, ele não comia. A irmã Eugênia trouxe uma sopinha, trouxe água. A gente colocava comida e a sopinha na boca dele, a água caía no canto da boca dele, ele não comia, não bebia. Foi uma situação muito difícil. E aí, irmã Eugênia, eu quero pedir para você se aproximar do celular, porque agora eu vou falar de uma música que Deus, naquela terça-feira, ele ficou deitado nesse canto aí como morto o dia inteiro. Eu fiquei com ele aqui, como morto o dia inteiro. Era como se ele tivesse morrido, ele não se mexia. E só eu e ele. E aí eu queria que a irmã Eugênia clicasse aí na música, que eu vou falar dela, eu com o celular. E eu fiquei o dia inteiro
Eu fiquei o dia inteiro com o celularzinho, tocando essa música, eu colocava no ouvido dele, o dia inteiro. Eu sentava do lado dele e essa música tocando no ouvido dele e eu em prantos o dia inteiro. Naquela terça-feira, dia 9 de agosto de 2016, eu fiquei nesse local, ele como morto aí, e essa música tocando no ouvido dele, e eu em prantos na presença de Deus. A minha vida e a dele, da nossa família, passou diante da minha cabeça como um filme. E ali eu ia me derramando diante de Deus e colocando tudo diante de Deus. Enfim, tivemos que levar ele de novo para o médico. A irmã pode parar a música, eu já falei, né? Essa música você deve conhecer, tem uma letra profunda. Ela tem uma letra profunda. Eu quando escuto essa música, eu lembro daquele dia. E nós levamos ele no médico de novo. E eu perguntei para o médico, para você ver a situação dele como estava tão crítica, que até hoje ele não lembra do que o médico falou, mas aquilo que o médico falou foi na frente dele. Eu perguntei, doutor, a mente dele vai voltar ao normal? O médico falou para mim assim, na frente dele, até hoje ele não lembra. Se ele não beber mais, a mente dele vai voltar, mas vai ser muito lento, vai ser muito demorado. Mas se ele beber, é fatal, ele não sobrevive. Ok. E eu, irmãos, o emprego que eu tinha era uma faxina, nós pagávamos aluguel. E agora, nós tínhamos que internar ele, né, irmã Eugênia? A gente tinha que internar ele. Mas como? As clínicas cobram. Nós é claro, a irmã Eugênia conhece várias clínicas. Aí nós conhecemos o pastor Leandro, a clínica do pastor Leandro, que foi o que já tinha ido tentar resgatar ele lá naquele local e ele não quis. Nós ligamos para o pastor Leandro, contamos como que ele estava, o pastor Leandro falou, pode trazer ele para cá, mas tem que demorar mais um dia, porque do jeito que ele está, não dá para ele ficar aqui, de tão ruim que ele estava. Resultado, irmão, ele teve que ficar aqui na igreja 2 noites e 2 dias, né, irmão? Teve que ficar aqui 2 noites e 2 dias. E nós levamos ele para a clínica. A clínica cobrou R$200, uma mensalidade muito pequena, mas para mim era muita coisa que eu não tinha de onde tirar esse dinheiro. E uma cesta básica. O mínimo, porque se fosse pagar para outras clínicas, meu Deus do céu. Mas ali Deus supriu. A gente levou ele de carro para a clínica. Ele todo inchado, ele estava todo... Era assim, o rosto dele estava muito inchado, o corpo dele muito... Era que nem um cadáver, cheio de ferida. A pele dele era como se ele tivesse sofrido uma queimadura de 3º grau, toda queimada a pele dele. A sola dos pés dele era amarela, da cor de gema de ovo e dura como uma pedra inchada. Depois de 2 meses ele na clínica, a sola dos pés dele ainda estava naquela situação. Depois ele falou que o corpo dele, dos pés até a cintura, estava adormecido. Ele não sentia mais o corpo dele dos pés até a cintura. Depois de meses foi que foi voltando a circular o sangue dele. Mas ali começou uma linda história na vida dele. Irmãos, eu estava fazendo a conta. Daquele dia 8 de agosto de 2016 até hoje já tem. Dia 8 agora, desse mês, vai fazer 5 anos e 6 meses. E começou uma nova história na vida do meu marido. Ele ficou 3 meses e 15 dias na clínica, voltou completamente curado, recuperado. Estamos juntos até hoje, fazendo a obra de Deus. Deus libertou o meu filho. O meu filho, Deus libertou, igual Deus usou a profeta. Deus levantou ele, não, por causa da depressão, ele não segurava emprego nenhum, ele não ficava nos empregos, ele abandonava os empregos. Mas aí Deus curou ele. Ele está num emprego que já tem 5 anos que ele está nessa firma. Ele casou com a moça que ele amava e que antes não ficava junto por causa do problema dele. Casou. Tem um filhinho de 1 ano.
Está fazendo agora, no meio desse ano, ele termina a faculdade teológica dele. É um pregador da palavra de Deus. Ele é um professor de escola bíblica. É um homem de Deus. Tem problema? Tem. Na nossa vida tem problema, na vida do meu filho tem problema? Tem, porque enquanto nós viver aqui nessa terra, vai ter problemas. Enquanto a gente viver aqui, vai ter problema. Mas é no meio dos problemas que Deus manifesta a glória dele. E só para completar a questão do meu marido, quando ele se recuperou, voltou para casa, agora ele tinha que trabalhar. E como ele ia conseguir um emprego? Ele até tentou, bateu em algumas portas. Mas Deus falava para mim, assim, para falar para ele, que Deus não queria ele trabalhando para ninguém, que Deus ia dar uma profissão para ele. Ele já sabia fazer alguma coisa na questão de eletrônica, mas Deus falava para mim, ele vai trabalhar por conta. E eu falava isso para ele, amor, Deus não quer que você trabalhe para ninguém, Deus quer que você... E ele não tinha uma chave de fenda para trabalhar, porque na área dele tem que ter ferramentas. E nem tinha um centavo para comprar também. Nós não tínhamos de onde tirar um centavo para comprar pelo menos uma chave de fenda para ele começar a anunciar o trabalho dele. Que ele já tinha noção mais ou menos de arrumar máquina, ele, não como ele tem hoje. Mas ele já tinha noção, mas não tinha como trabalhar. E eu lembro que o meu filho, fazendo um bico lá, um dia conseguiu dar R$70 para ele, ele conseguiu comprar 2 chaves de fenda. E aí a gente mudou aqui para o Jardim Santo André, ali para Dominicanos, né? Ali, aquela casa ali onde a gente veio. E ali apareceu a primeira máquina para ele arrumar. Irmãos, eu estou detalhando para você ver, para você não desistir do seu sonho. Não desista, porque o Deus que nós servimos é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Abre porta onde não tem e ressuscita mortos. E o nosso vizinho deu problema na máquina dele e chamou ele para arrumar. Ele foi arrumar aquela primeira máquina com as mãos. A ferramenta que ele tinha era os dedos, porque ele não tinha ferramenta. E ele conseguiu arrumar aquela máquina e ali começou. E aí Deus levantou pessoas para dar ferramenta para ele. Deus foi preparando tudo, preparou um ferro velho para ir dando as coisas para ele. Enfim, irmãos, chegaram nos dias de hoje. E desde esse tempo para cá, 5 anos e 6 meses. Ele não para de fazer cursos e mais cursos. Hoje ele não é só mais um técnico em eletrônica, ele é um refrigerista. Ele tem mais de 500 clientes aqui na região do ABC, em São Paulo, Mauá, Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Paulo, por tudo enquanto você imaginar ele tem cliente. Sabe aquele sonho que Deus deu para o meu filho? Que Deus mostrava ele ministrando como se fosse uma empresa e ensinando o povo a trabalhar? Ele não tem esse local, mas esse sonho se cumpriu do seguinte: hoje, os técnicos da área dele, tudo corre atrás dele para ele ensinar. É todo mundo, não só cliente que corre atrás dele. Ele fica, tem dia que ele fica doido, que não dá conta de atender tantos clientes. E os técnicos, amigos dele, colegas dele, é tudo atrás dele para ele desenganchar. Então é o sonho do meu filho. E eu costumo dizer que esse sonho do meu filho, depois de mais de 5 anos, continua se cumprindo até hoje. Porque do jeito que meu filho sonhou, a roupa branca era a lavagem que o Espírito Santo ia fazer. O sangue de Jesus ia lavar e ia purificar ele. A cura. O branco representa a pureza e Deus curou ele. Aquela empresa que Deus mostrou no sonho para o meu filho era a área profissional dele que está acontecendo hoje. É todo mundo atrás dele, é cliente, é gente que trabalha na mesma área. Você não faz ideia como é isso. Ele tem cliente em padaria, em pizzaria, em supermercado, em condomínios de luxo, na periferia, em favelas, em tudo que é lugar ele tem clientes hoje. Resultado, nós não tínhamos uma casa. O Senhor nos deu uma casa lá no Nordeste. Essa casa está paga, uma casa que só tem uns 3 anos de construída, uma casa grande, de 4 cômodos, uma casa linda, que está lá fechada para quando nós for para lá, nós temos uma casa que o Senhor nos deu, está quitada, paga. Em menos de 1 ano nós conseguimos pagar aquela casa. Então, irmãos, eu não
podia, eu tinha vontade de contar esse testemunho, mas irmã, porque você demorou tanto tempo para contar, é porque tudo é no tempo de Deus, irmão. Tudo é no tempo de Deus. Eu tinha vontade de contar isso. E o tempo de Deus chegou agora. Entendeu? A gente conta para pessoas individuais. Muita gente conhece a nossa história. Muita gente, mas assim, chegar assim como eu estou fazendo hoje, que eu creio que esses vídeos vão alcançar muita gente, né? Inclusive, eu peço a você, todos vocês que assistiram esses vídeos, compartilhem. Dê o seu like para ajudar no crescimento do canal da irmã Eugênia e para que esses vídeos cheguem a mais pessoas, porque esses vídeos podem salvar pessoas que talvez estejam passando por essa situação. Talvez nem seja uma situação assim, mas seja outra. Ou você que não está passando, mas conhece alguém da sua família, um amigo, um vizinho, que precisa de um socorro urgente. Você compartilha esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos do WhatsApp, no seu Facebook. Faça esse vídeo chegar longe, para que vidas possam ser alcançadas e para que o nome de Deus seja glorificado. Porque o que Deus faz na nossa vida, queridos, é para que o nome dele seja glorificado. O objetivo tem que ser esse. E em segundo lugar, para que vidas, muito mais vidas, seja alcançada. Porque nós vivemos num mundo terrível, que pessoas estão sendo destruídas, e assim como meu marido, meu filho precisou de um socorro de Deus, de um resgate, nesse momento tem muita gente precisando da mesma coisa. Então você nos ajude compartilhando e assista até o fim, tenha paciência, porque é o próprio Deus. Não por mim nem pela irmã Eugênia, que nós não somos nada, nós somos apenas um vaso nas mãos do Senhor, uma ferramenta que Deus está usando para que vida seja impactada. E eu agradeço em nome de Jesus por esse momento. Que Deus possa abençoar cada um de vocês.